Olá a todos, eu sou Juscelino Andrade e vou apresentar o trabalho intitulado As influências do ambiente de loja no processo de compra do consumidor em uma livraria do Recife. Então, esse trabalho ele foi feito em parceria com Verônica Francisca, Jamília Queiroz, Fernando Salvino e Laura Pacífico. Bom, hoje as organizações, né, as empresas, elas vivem num ambiente de extrema concorrência. E o consumidor, ele está atento, né, ao produto que é oferecido para ele, então ele pesquisa muito bem não só o preço, mas também a qualidade do produto, a estrutura, né, física, o serviço que está lá sendo disponibilizado para ele. E as empresas, elas já estão aí, estão atentas nessa nova exigência do mercado, essa nova qualidade, né, que o consumidor ele tá exigindo. Então, talvez um dos maiores diferenciais, né, em termos de produto ofertado, né, enfim, capacidade de compra do consumidor, é o ambiente, né, a estrutura que está lá sendo disponível fisicamente para esse consumidor. Então, baseado nesse conceito, né, esse trabalho tem como visa responder ao seguinte problema: como as influências do ambiente de loja, né, como o aroma, a iluminação, a decoração, o layout, a cor, o espaço físico, o impacto na decisão de compra do consumidor. Então, basicamente, a revisão da literatura, né, ela vai estar aí suportada digamos, em dois grandes pilares, né? Primeiro é analisar o comportamento do consumidor. Então, nós estudamos as teorias, né, que tratam realmente sobre o comportamento do consumidor, o que é que faz com que esse consumidor ele escolha um produto X em decorrência de um produto Y, quais as qualidades, né, as características que esse consumidor ele analisa em termos de produto, em termos de preço, em termos de ambiente de loja, né, da estrutura lá do ambiente que ele está frequentando. E o outro ponto também é a atmosfera de loja, que compreende, né, o conjunto de esforços de organização e criação de um ponto de venda a fim de estimular os consumidores de forma emocional, né, visando aumentar sua intenção de compra. E nós sabemos que, na sua essência, a localização da loja, né, a localização, a estrutura dessa loja, ela é um fator que influencia na decisão de compra desse consumidor, né? Então, assim, logicamente, atrelado a preço de qualidade, a preço de venda, mas a própria atmosfera que está disponível lá nesse ambiente é um fator diferencial de comprar ou não. A metodologia, ela compreende um estudo de caso, né? A pesquisa foi feita na Livraria Cultura, que fica localizada no Paço da Alfândega, no Centro Histórico do Recife. Foi aplicada uma questão, foram aplicados, aliás, questionários a consumidores que frequentavam aquela loja, então foram ao todo 163 questionários. Desses válidos foram 100, né? Então 63 foram retirados, tiveram alguns problemas, não deu para serem utilizados. E o questionário ele foi composto por 20 questões, né? Questões que tinham lá a escala de Likert, concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente, tratando sobre esses aspectos que eu já falei para vocês, né? Ambiente de loja, a iluminação, a decoração, o layout, a tematização que era utilizada dentro da livraria, musicalidade também, né? Tem alguns momentos que músicas eram colocadas dentro do ambiente da loja, e principalmente a localização, né, que fica lá no ambiente histórico. Esses aqui são os aspectos que foram analisados, né? Cor, decoração, a iluminação, a musicalidade, a tematização, o cheiro também, a localização e o layout, e aí a descrição de cada um desses aspectos. E os principais resultados encontrados foram esses, né? Em relação à renda familiar, idade e escolaridade, a maior parte dos respondentes possuía de 3 a 5 salários mínimos, né, então 45%. Em relação à idade, a maioria era de 19 a 30 anos. Em relação à escolaridade, a grande maioria aí possuía, era graduada. Então, percebe-se aí que, em relação aos frequentadores dessa livraria, a grande maioria ainda é jovem, né, que está na graduação. Em relação a questões específicas sobre o ambiente da livraria, a grande maioria, né, concorda totalmente.
de que ao entrar na livraria você se sente atraído pela decoração, questão de cor, musicalidade e decoração, são fatores que influenciaram na decisão de compra desses consumidores. Em relação à musicalidade, o aroma e o ambiente de loja, também a grande maioria concordou totalmente, né, de que são fatores que influenciam nas decisões de compra, os odores, a maneira em geral, o cheiro do ambiente é um fator que influencia na decisão de compra deles. Em relação à localização, também a maioria concorda totalmente, né, de que a facilidade de acesso, a localização geográfica é um fator indutivo aí da decisão de compra. Então vejam que a livraria está localizada no centro histórico do Recife, né, uma região que recebe muito turista, pessoas de outros estados internacionais, e ainda tem a vontade, né, de comprar o livro físico, de visitar, então a localização realmente foi apontada como um fator influente. Em relação à cor, a decoração e a tematização da loja, como vocês podem observar, também foi um fator que influenciou também. O que mais influenciou foi que você considera importante o enfoque da iluminação em uma livraria, pois ela lhe proporciona a visão de um ambiente agradável. Então, são fatores realmente aí que influenciam a organização dos livros, né, aquela própria atmosfera de uma livraria mesmo. Outro fator que influencia também, como vocês podem perceber, a musicalidade, a tematização e a decoração, a grande maioria concorda totalmente que é um fator que influencia na decisão de compra na livraria. Então, você já decidiu ficar mais tempo em uma loja do que o planejado, de fato, que as músicas de fundo tocadas serem boas. Isso foi uma questão bem interessante também, né? A música que é colocada, porque o ambiente da livraria é um ambiente que preza muito por isso, musicalidade, tranquilidade, então aquela pessoa vai lá, folheia o livro, se senta um pouco e fica realmente lendo, né? Passando o tempo. Outro fator aí, né? Esse aqui é um resumo geral do que eu tratei anteriormente, né? Então, como vocês podem ver, mais uma vez, a grande maioria ou concorda em parte ou concorda totalmente de que musicalidade, o cheiro, os aromas, a atmosfera, a localização, a decoração, a tematização, o ambiente da livraria, a iluminação, tudo isso influencia na decisão de compra desse consumidor no ambiente de loja. Uma conclusão, né? Identificou-se que a percepção do consumidor sobre a influência do ambiente de loja no processo de decisão de compra é de conhecimento do cliente, como também uma percepção em relação ao ambiente de loja da Livraria Cultura. Confirmação de que os fatores de ambiente de loja são conscientemente percebidos pelos consumidores e que são um diferencial no processo de compra. E, no geral, os clientes estão satisfeitos com os fatores de influência da loja oferecidos pela Livraria Cultura. Então, como foi observado nos dados anteriores, todos os fatores analisados, de fato, têm uma influência na decisão de compra do consumidor, nessa livraria específica, nesse estudo de caso, mas aí fica a dica para a realização de estudos similares em outros ramos de negócio. Aplicação do mesmo questionário, identificação dos mesmos fatores, para ver se o comportamento é mais ou menos parecido com os desse. Então, provavelmente, se for realizado num restaurante de fast food, ou sei lá, num bar, numa loja de roupas, essas percepções que os clientes têm, elas podem diferenciar um pouco, aumentando mais ou aumentando menos. Então, fica a dica também de realização de outros estudos em outras áreas. E aqui agradecer a atenção de todos vocês, né, pela apresentação do trabalho e desejar um bom evento para todos.